Sejam bem-vindos mais uma vez a essa pequena revisão de química, né? Bom, a gente tem falado que a química ela é uma ciência da natureza, que ela estuda a matéria e a sua transformação, né? Então, por exemplo, o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa árvore, ela é matéria, né? O solo, ela é matéria. É claro que a árvore, o ar é matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa, ela pode ser medida e ocupa um certo lugar no espaço, ou seja, ela tem um volume, ela tem uma dimensão. Agora, o que é interessante saber é que toda matéria ela é formada por átomos, né? Então, o átomo é a menor partícula da matéria, é uma parte indivisível, né? Imagina, né, que essa pequena esferazinha, que é representada numa bola de futebol, ela seja um átomo. O átomo, ela, para os gregos, né, ela era vista como uma esfera indivisível, ou seja, ela não dividia. Então imagina que essa esfera é o átomo. É claro que nós não vemos o átomo, ele é a menor partícula que existe na matéria. Então imagina assim, alguns cientistas eles vieram descrever o átomo, né? Por exemplo, Dalton dizia que o átomo ele era como se fosse uma bola de bilhar. Já Thomson ele dizia que o átomo é como se fosse um pudim de passas. Imagina aquela massa do pudim e aquelas passas, né, que seriam os elétrons, que seria a carga negativa. Então o átomo ele tem um núcleo, dentro desse núcleo, tá vendo essa bola? Imagina que esses pontos pretos sejam os prótons e esses pontos brancos sejam os nêutrons. Os prótons eles têm carga positiva e os nêutrons têm carga negativa. Agora olha só, o que é mais interessante é que ao redor do átomo, né, existe uma região chamada de eletrosfera. O que é eletrosfera? Eletrosfera é uma região que é cercada de elétrons. Então, imagina o sistema solar, né? O Sol e os planetas ao redor. Então, imagina que o Sol ele é o centro do átomo, né? O núcleo do átomo. Então, no Sol, vamos supor, eu tenho os prótons, que são positivos, tenho os nêutrons, que não têm carga elétrica. E ao redor desse Sol são os planetas que estão realizando órbita. Terra, Marte, Júpiter, Vênus, eles estão fazendo órbita ao redor do Sol. Então essas órbitas feitas pelos planetas é como se os planetas fossem os elétrons. Então os elétrons têm carga negativa e eles fazem órbita ao redor do Sol. Então essa é a estrutura básica de um átomo. Você precisa saber que o átomo tem núcleo com prótons e nêutrons e que ele tem uma eletrosfera onde se encontram os elétrons que têm carga negativa. Essa é a nossa dica de hoje. Um forte abraço.